Tô entrando, eu falei. Olá a todos, boa noite. Hoje a proposta é um pouquinho diferente. Vamos fazer a comunicação de uma maneira diferente hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Já estou começando a ver as pessoas entrando. Vamos lá. Daqui a pouco a gente começa, tá? Deixa só a live ser entregue para todo mundo. Os compartilhamentos começarem a acontecer. Para que a gente comece aí com força total. E aí, gente, passaram bem? Espero que sim. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje é um dia legal. Hoje é um dia que a gente vai escutar pessoas. Eu já consigo colocar vocês aqui na janelinha para ouvi-los. Então, a perspectiva, inclusive hoje, da complexidade da live talvez caia um pouco, para que eu possa ouvi-los e a gente ter até uma outra percepção sobre a nossa vida, o nosso contexto. E eu trouxe uma pauta que é sobre a saúde mental nas redes sociais. É claro que a gente vai falar muito sobre autoestima, autocuidado, autoproteção, autogerenciamento. Boa noite, Neia. Obrigado por estar aqui. Neia. Ontem você estava até tarde, né? Eu acho que eu estou roubando o sono aí de muita gente. Mas a ideia é que seja algo gostoso, algo prazeroso para todo mundo, né? Já estamos nos preparando, daqui a pouco o pessoal chega. Já estamos em 4 pessoas. E aí, gente, me diz se o microfone tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que isso é importante. Hoje o tema vai ser saúde mental nas redes sociais, né? Que é uma coisa que é realmente muito difícil de se ter, porque as coisas vão acontecendo muitas vezes sem o nosso gerenciamento, sem a nossa percepção e sem o nosso controle. E tudo aquilo que acontece fora do nosso controle, existe uma perspectiva da gente entender que ou é melhor, ou é pior, ou é diferente de mim. Esse pior que eu já dói, né? Algo que é pior que você já vai doer. Só que aquilo que é diferente também pode incomodar. Por que as coisas vão ser diferentes? Por que a gente precisa que algo seja diferente para que a gente tenha um nível de satisfação, de pertencimento ou não naquele grupo? Eu tenho que ser diferente nas redes sociais para ser melhor que o outro? Ostentação? Eu acho que, nossa, hoje o tema é bom o suficiente para a gente terminar a noite aí muito reflexivo, muito pensativo, né, sobre o que a gente está vivendo nessa jornada. Ô, Néia, você está sofrendo de ansiedade, é? Porque, assim, tem a questão, Néia, de estar enjoada, o coração acelerado. Aconteceu alguma coisa para você estar assim? Teve algum fato? Ou você já acordou assim hoje? Tá? Pode comentar aqui com a gente, tá? Só sei que não é fácil, né, Néia? Ficar com o coração acelerado, essa taquicardia, e também esse enjoo pode ser muitas vezes relacionado a algo que você quer dizer e não consegue, ou algo que você precisava falar para alguém
e por algum motivo não está dizendo, mas existe alguma coisa que está tirando o seu equilíbrio, né? E a gente vai ter que cuidar desse equilíbrio e tentar lidar com esses sintomas, porque tudo isso é muito pesado, né? Cansa, massifica a gente. Oi, Moto E. Moto E é a Ali, né? Moto E é a Ali. Boa noite, Ali. Boa noite, Maria. Boa noite, Neia. Sei que a Neia, a gente está comentando aqui comigo, que ela está num processo hoje que não é legal, que é um processo ansioso, um processo que desgasta, e é um processo que está muito longe de ser saudável, né? Ontem a gente conversou bastante sobre a saúde mental. A gente pode até voltar a falar sobre a saúde mental no final da live. Olha só, Ali, parabéns pela vitória. E olha que a gente só conversou um pouquinho, hein? Imagina se a gente fizer a sessão. Vai melhorar 1000% essa sua angústia, essa sua busca pelos monitoramentos dos batimentos cardíacos, tá? Você vai ver que tem muito potencial ainda para você melhorar ali. E as coisas vão caminhar bem, se Deus quiser. Naquilo que eu puder te ajudar, você sabe que vou fazer, tá bom? E a mesma coisa para a Neia, gente. A gente está aqui num ambiente que é para a gente conversar bastante e trocar, né? Trocar sempre experiências. Estou sentindo um pouco de falta de ar, nervosismo, boca dormente, é da ansiedade, né? Pode ser é muito comum, todos esses sintomas que você relatou estarem atrelados à ansiedade. Então, não... Perceba que está acontecendo isso, perceba que é comum, perceba que é corriqueiro em sua vida, e perceba que a ansiedade vai acontecer porque ela é um processo do seu organismo. Mas essa manifestação mais acentuada, é legal que a gente mude. Né? Mude o paradigma, mude esse cenário, para que você tenha uma vida mais saudável. E nas redes sociais, nós temos uma questão importante, que é um instinto primitivo, né? A gente tem um instinto primitivo relacionado a essa questão de sermos entes e partes de uma sociedade. E quando a gente fala de sermos uma parte de sociedade, nós precisamos perceber que nós vamos ter projeções e sentimentos que estão atrelados ao nosso instinto de ser coletivo. Boa noite, doutor Elias. Boa noite, Vanessa. Que bom vê-los aqui. Nós somos um ser social. Então, todo ser social tende a viver em tribos, tende a viver em comunidade. Então, nós precisamos dessa comunidade e essa comunidade vai nos referenciar ou nos derrubar. Então, nosso instinto primário é estar nessa sociedade de uma maneira sempre buscando ser algo respeitado, algo que foque na questão de sermos alguém melhor do que os outros. É muito difícil para a gente viver nessa normalidade. Estarmos na média dentro da sociedade já é algo ruim. Tanto é que a gente, quando fala da classe média, ela só não é pior do que a classe que está em pobreza, que está em fome. Mas a gente nunca quer ser da classe média, a gente quer estar na classe A a mais. Então, essa validação social, essa pressão social que nós temos por essa validação, vai gerar angústia, vai gerar o processo ansioso, vai gerar o processo depressivo. Então, vai gerar mecanismos de defesa do nosso organismo que vão gritar para nós que nós não estamos melhores que os outros. Então, por que agora as pessoas estão em um país que o salário mínimo não chega a R$2.000, existe uma massa de pessoas que vai entrar na fila para comprar um celular de 16 mil? O que leva as pessoas a desejarem algo que está muito acima daquilo que a maioria da população atinge. Porque a gente quer se satisfazer por sermos diferentes. Nós queremos nos satisfazer por essa questão de projeção para sermos melhores, mais saudáveis,
estarmos mais ou menos aptos aí a viver dentro da questão desse sofrimento ou não. Então a gente vai querer essa ostentação, essa validação. A gente vai querer que a nossa mente se satisfaça com isso. E é muito fácil, né? Porque se a gente come um chocolate e a nossa mente fica feliz, quando a gente recebe 1000 likes, a nossa mente fica 1000 vezes feliz. Só que o que acontece no primeiro cenário? Você recebe o primeiro like e talvez ele já não seja mais suficiente no 40º like. Você vai querer 1 milhão de likes. Isso é uma referência ao processo narcísico. Porque essa validação precisa acontecer. Ela precisa ser constante. E quando ela não ocorre, vem o sofrimento. Então, quando a gente fala de sofrimento provocado aí pelas redes sociais, é um ataque ao nosso processo narcísico. É esse ataque que vai acontecer porque a gente não está sendo referendado. Porque a gente não está sendo referendado no aspecto social. Vejo a busca constante pela felicidade sempre. Existe essa busca constante da felicidade sempre. E na rede social, não é só a busca pela felicidade. É a busca pela felicidade do outro. Porque eu consigo ver essa felicidade no outro e isso me angustia. Por que o outro pode ser feliz e eu não? Por que o outro pode ter um carro zero, um carro do ano, e eu estar longe disso? Por que o outro pode postar que está viajando nas Maldivas e eu preciso também disso? Mas eu não preciso disso porque eu tenho um sonho de ir para Maldivas. Eu preciso disso porque eu quero postar também. Eu quero fazer parte daquela comunidade bem-sucedida. E isso vem falando muito desse processo narcísico, que é a felicidade a qualquer preço, a exposição, a venda da sua imagem, a venda de partes do seu corpo porque você quer essa projeção. Você quer atingir essa felicidade que os outros não estão demonstrando e que você não consegue, porque a sua vida não permitiu, a sua história não contempla aquele gasto, as suas prioridades durante a sua vida foram outras, foram diversas. Então, quando entra nesse cenário que as nossas escolhas não permitem mais fazermos aquilo que está acontecendo nas redes sociais, o sofrimento começa a bater a porta, né? Porque agora você consegue se balizar com alguém que está a um clique de distância de você. Porque as pessoas, gente, sempre viajaram para fora, sempre tiveram um carro bom, mas era uma comparação entre você e o seu vizinho. Entre você e a pessoa que estava ali no seu trabalho, a pessoa que estava do seu lado. Quando muito, com a pessoa que estava ali no bairro, que ia proporcionar uma festa de bairro. Aí você falava, poxa, eu quero ser esse cara que um dia pode bancar a festa do bairro. Por quê? Tinha uma representação social importante em ser essa pessoa que podia arcar com essa festa, que podia ser a pessoa que levaria a alegria para todos. Isso é bom ser essa pessoa. Aí a rede social vem para desmoronar tudo isso. Por quê? Você não consegue mais se comparar com o seu vizinho. Se comparar com o seu vizinho agora não é nada. Seu vizinho está igual você, viajando uma vez por ano, quando viaja, pagando a escola do filho, reclamando que está muito cara. Enquanto você vê uma pessoa com 2 bilhões na conta, viagens para o mundo todo, fazendo essa imagem de felicidade eterna. Também, Mara, também tem a questão muito importante que você trouxe, que é justamente o hate. Eu já tive hate nos meus vídeos. No vídeo que eu fiz sobre... Nossa, como é que foi?
foi um vídeo que eu fiz sobre o livro da interpretação dos sonhos. A pessoa fez o hate. Então, essa questão da pessoa fazer o hate, em algum momento, nossa, eu falei que estranho. Eu tenho tantos comentários positivos e agora vem alguém para falar dessa questão tão ruim que seria um hate, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, mas por que estou tendo alguém que está nesse processo de me odiar? Aí eu lembrei que essa pessoa não está bem com ela está em sofrimento, ela está num processo doente da alma, né? Então, se ela está com a alma adoecida, para ela não é nada entrar na minha rede social, que nem me conhece, e falar alguma coisa pejorativa. E eu fiz questão de deixar lá, tá? Eu não apaguei o hate. Não para demonstrar para ninguém, porque eu acho que a pessoa está se expondo ali porque ela quer, mas para me lembrar todos os dias que eu não vou agradar a todos. Né? A boca fala o que o coração está cheio. Isso mesmo, Lucilene. Isso mesmo. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Essa pessoa, infelizmente, só tem ódio, né? Rancor para doar. Então, se ela está fazendo isso num cenário que a gente está falando de saúde mental, falando de coisas positivas, falando de alegrias, fica muito complicado imaginar que essa pessoa não tenha o mesmo comportamento na família dela, quando está no ambiente de transporte coletivo. Né? Então, assim, a gente vai entrar nesse processo de, literalmente, um adoecimento muito forte. Olha, gente, obrigado. A gente recebeu um baúzinho, tá? Vocês podem clicar nesse baúzinho, segue a pessoa para ganhar a moedinha. Aí essa moedinha vocês podem reverter em presente na live. Então, assim, estamos falando aqui de um processo de adoecimento mental que ele vai exaurir as pessoas. E por que vai exaurir? Porque é muito cansativo viver esse paradigma de, imagina, postar um vídeo e saber que esse vídeo pode ser odiado por milhões de pessoas. É claro que isso, em algum momento, vai gerar uma angústia em alguém. Né? Porque as pessoas deixam de ver para a rede social com medo, inclusive, desse possível ataque, que pode ou não vir a acontecer. E esse ataque, ele é muito fácil, porque a gente não tem controle do que está do outro lado. A gente pode controlar o que está aqui, no nosso meio, a nossa convivência, quem eu escolho para falar aqui comigo ou não. Esses são processos de controle. Então a gente pode controlar isso. Agora, o comentário que vocês vão colocar aqui embaixo, quem vocês vão trazer para a live ou não, são coisas que eu não tenho controle. E eu tô aqui só falando. Então falem comigo, gente. Vamos lá, podem comentar. Boa noite, Osana. Boa noite, seja bem-vinda à live. Espero que você goste desse assunto. Nós estamos falando hoje sobre saúde mental e redes sociais, tá? Nesse processo de saúde mental nas redes sociais, a gente não pode esquecer que essa busca por esse reconhecimento vai alimentar o narcisismo das pessoas. Então começa um embate que não é mais meu com a pessoa que está do meu lado. Sou eu versus o mundo. Obrigado por se juntar, Camilo. Gente, ó, pode ativar o coraçãozinho laranja, tá? Quem ativa o coraçãozinho laranja recebe a notificação da live e participa mais vezes com a gente. O que é muito legal. Dá incentivo, dá atração para que a gente esteja aqui todos os dias trazendo conhecimento, conversando com vocês. Hoje eu já consigo subir alguém, se alguém quiser falar comigo, trazer uma experiência, trazer uma dor, pode trazer. Obrigado, Mara. Obrigado por se juntar à equipe. Gente, nós já estamos em 10 na equipe. A minha primeira live teve 10 pessoas ao total. Hoje a equipe já tem 10. E vocês fazem parte dela e eu estou muito feliz com a presença de vocês. Então, esse processo narcísico,
de revalidação, de busca pela essa referência, de busca por tudo aquilo que me satisfaz, em tese na rede social não tem fim. E quando eu digo que não tem fim, é porque não tem fim mesmo. Porque se a gente pensar, o TikTok, eu olhei hoje para vir para a live, ele foi baixado 60 milhões de vezes. O TikTok, o aplicativo dele, foi baixado 60 milhões de vezes, por 60 milhões de contas. Então, se eu não agradar vocês 17 que estão aqui agora, talvez amanhã entrem 17 pessoas que podem me revalidar. E aí, de repente, eu começo a trazer uma mensagem de ódio, uma mensagem de rancor, uma mensagem de destruição aqui de tudo aquilo que eu acredito. E talvez as pessoas me validem, e eu comece a mudar. Acreditar que essa mensagem de ódio pode ser aquilo que vai sustentar uma comunidade ampla aqui. E aí acontece a polarização. Coisa tão comum que a gente está vendo no Brasil hoje. Por quê? Esses polos nada mais é do que uma massa de população gigantesca dizendo que você é maravilhoso, que você é ótimo, que você está certo. E em outra medida, outra massa gigantesca dizendo que você é ótimo, que você é maravilhoso, que você está certo. Essa massa que está validando essa pessoa não quer saber dessa. E aí as coisas ficam polarizadas, porque agora existem times, existem partidos. E quando a gente está falando disso, nada mais é do que esse fortalecimento desse processo narcísico. Por que as pessoas usam tantos filtros nas redes sociais? Porque ela não consegue se projetar na sua vida dentro de uma esfera saudável, se validando na sua imagem. Ah, eu tenho um negocinho aqui, uma pintinha. Ah, eu tenho que raspar o cabelo para estar aqui na frente de vocês. São coisas que eu gostaria de fazer. Gostaria de remover essa manchinha. Eu posso colocar um filtro aqui que faça isso. Mas isso faz parte de mim. Então, quando eu me aceito, eu estou aqui mostrando, inclusive, a minha pior face. A coisa mais triste que tenho quando eu vou editar vídeos é quando eu corro o dedo lá para escolher a foto do vídeo e as minhas fotos é tudo assim, ó. Fazendo careta. Aí eu tenho que achar uma perfeita, porque depois isso vai ficar para sempre ali na minha timeline. Mas eu não procuro a melhor, só procuro uma que não esteja tão feia para assustar vocês. Né? E acho que isso é importante. Eu quero cuidar e proteger vocês também dentro desse processo. Então, tudo isso é autocuidado e autopreservação, tanto para vocês quanto para a minha imagem. Então, na rede social também existe uma dicotomia muito interessante, que é o eu ideal e o eu real. Quando que isso ocorre? Quando isso ocorre? Quando a gente vai entrar numa esfera de que a aceitação daquilo que eu entendia como natural, como ideal, como real, vai para uma esfera daquilo que eu entendo como projeção. Então, vai gerar a angústia do conflito entre o eu ideal com o eu real. Então, esse conflito é um processo de angústia. É impossível não ter angústia quando você está vivendo esse processo. Então, quando a gente fala aqui do processo de que eu estou saudável, não estou feliz com a minha imagem, mas também não estou triste com ela, mas me aceito da forma como eu sou, eu não preciso encher essa live de filtros, porque a minha ideia aqui é mostrar que eu sou igual a vocês. Eu poderia estar deitado no sofá falando aquilo que eu estou fazendo, mas eu sento na minha cadeira, no meu escritório, porque aqui eu estou mais confortável. Isso não quer dizer que eu esteja tentando impor para vocês uma imagem de sucesso, uma imagem de validação, uma imagem de que eu li todos esses livros, que eu sou maravilhoso. Isso quer dizer que na rede social eu preciso ter um cenário que me agrade, porque isso vai projetar a minha fala com segurança. Então isso é um processo de saúde, focado em saúde. Não é um processo que vai me levar ao adoecimento. Ah, se eu não tiver essa estante, eu não faço a live atrás de uma parede branca. Isso já seria um processo de adoecimento. Porque em algum momento eu estou me impedindo de fazer algo por uma questão que eu não tenho controle. Se tirar essa estante daqui hoje, eu faço a live deitado no sofá.
Porque para mim o importante é a mensagem, e não aonde eu estou, com que roupa eu estou, com que processo que eu estou. Isso porque, dentro da rede social, eu me proponho a ser real. Eu não me proponho vir aqui para ser o ideal. Eu venho com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, e as pessoas que gostam dessas falhas, desses erros, ficam, participam, comentam, demonstram interesse. Obrigado, Néia, pelo coração, por se juntar ao time. Ó, já somos 11, hein? Muito obrigado pela participação. Então, assim, esse processo ele é de saúde. Então, aqui a gente está focado em uma questão de que eu posso mostrar na rede tudo aquilo que eu não sou. Ou eu posso mostrar quem eu sou e agradar a poucos, ser simples, ser um processo que me agrade, porque é aquilo que eu tenho a oferecer. Só que se eu começar a buscar cirurgia de lipo para vir fazer a live, mudar o meu nariz, mudar minha orelha, mudar minha boca, mudar minha cara, vocês nem vão me reconhecer. Isso vai me fazer bem? Dificilmente. Dificilmente. Porque o processo de validação aqui é quando vocês entram na live, é quando a gente tem 50 pessoas assistindo e está fazendo sentido para vocês, porque ter 50 pessoas aqui no TikTok falando sobre saúde mental nas redes sociais é um grande feito. É um feito, diria que, hercúleo, enorme, né? Então, gente, se alguém quiser participar da live, fica à vontade, pede para acessar, para que a gente escute vocês também, tá? Então, existe um processo legal também, que é do super-eu e da pressão social. Esse super-réu, tá? Réu, que seria a pessoa que é julgada, e essa pressão social, ela vai acontecer de uma maneira muito forte nas redes sociais. Por quê? Cada coisa que eu posto, ela é avaliada, ela é julgada e ela vai ter uma validação ou uma contravalidação. Se eu estiver disposto a ter uma contravalidação de tudo aquilo que eu acredito, ou queira expor para vocês, eu faria conteúdos dançando, eu faria conteúdos que poderiam não ser tão interessantes para o público que eu quero atingir. Mas seria melhor aceito por outra massa. Mas eu escolhi, dentro dessa pressão social que temos para a saúde mental, falar desse nicho, falar desse pequeno aspecto de relevância na nossa vida, que é o cuidado da mente. E todo dia eu estou trazendo um tema diferente, justamente para a gente comentar e falar sobre esses processos, porque são processos que vão nos dar paz ou vão nos roubar uma paz. E o que nós queremos para o nosso dia? O que nós queremos para a nossa vida, né? Ter essa paz ou ficar sem ela. Tá? Então, a rede social também vai impor uma questão de repetição de padrão associado a padrões compulsivos. Então, por que a gente olha tantos vídeos iguais? Por que um vídeo, para ter 1 milhão de seguidores, tem que ter uma mulher jogando um balde de água no marido? Por que um vídeo, para ter 5 milhões de seguidores, tem que ter uma questão de quase violência, que fica ali num linear entre o aceitável e o injustificável? Por que nós aceitamos validar esse tipo de conduta nas redes sociais? Porque o simples, ele já é validado por nós. Aquilo que a gente já tem dentro da nossa casa, tem da nossa família, isso que é simples, ele já passa por validação todos os dias. Então aqui a gente não fala mais dessa angústia para validar o simples. A gente começa a falar de angústias para validar aquilo que eu quero que seja validado, independente do custo. E às vezes aqui a gente vai falar de um custo à própria imagem, a essa perspectiva desse casamento, a essa perspectiva de se exibir, de estar sempre nesse processo de exibição.
né? Porque a gente quer que exista uma validação que nem sempre ela vai acontecer. Então, quando ela não acontece, gera o sofrimento. Outro processo também nas redes sociais é da alienação do coletivo, né? Então a gente parte aqui da questão do individual e vai até o coletivo. Eu preciso da validação, eu preciso que essa validação aconteça de uma maneira ampla o suficiente para que eu me satisfaça dentro do meu processo narcísico, e eu entro num processo de alienação, que vai dizer muito sobre aquela polarização. A polarização aqui está justamente nesse processo já de alienação do ser. Quando a gente perde as nossas referências, perde quem nós somos, perde quem nós queremos ser, em virtude de algo que vai nos dar uma validação que é quase falsa. É quase um sentimento de algo que não existe. E a rede social, nesse aspecto, é uma dessas coisas que tem esse poder grande de alienação daquilo que eu acredito, daquilo que eu possa fazer e daquilo que eu projeto como saudável para a minha vida. Gente, ó, o chat está aberto, fiquem à vontade para comentar, tá? E acaba que a gente gera um espaço dentro das redes sociais para esse sintoma, que é um sintoma de adoecimento. Então, os sintomas aqui estão ligados a esse adoecimento, que ele é quase coletivo. Ele vai infringir em cada cidadão, em cada pessoa que habita esse ambiente, mas ele é coletivo. E ele parte desse adoecimento que ele vai ser individual por uma questão coletiva. Então, essa questão sintomática das redes sociais está nessa questão de preencher essa conexão do meio. Aquilo que está entre mim e o amplo. E aqui o amplo é uma possibilidade de você atingir 60 milhões de pessoas. E isso vai querendo projetar algo em você que você só vai ter sucesso se as 60 milhões estiverem aqui. Só que isso é irreal. Isso é impraticável. Então já fico muito feliz com os 64 que estão acompanhando a gente agora. Então, por favor, fica até o fim, tá bom? Então, nessa busca de reconhecimento, a Salete trouxe aqui uma reflexão, que essa busca de reconhecimento é uma carência emocional. Isso mesmo, Salete. Pode ser, sim, uma busca pela essa validação social, de uma validação, inclusive, de uma carência emocional que você tem, e você vai buscar ou pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, para que você tenha essa melhora daquilo que te falta. Então, por exemplo, eu entro num grupo de mães solo para que eu possa falar sobre isso com elas e isso vai me fazer bem. Eu entro num grupo de apoio aqui na internet de pessoas que falam sobre saúde mental porque isso me faz bem e isso vai preencher esse vazio que há em mim. Então, você vai fazendo esses processos para que você alimente e melhore aquilo que há em você. Então, a rede social ela tem um lado positivo, que não pode deixar de ser dito aqui, que é justamente a união desses fatores. O fator de poder unir pessoas que antigamente estavam no mundo todo e agora você tem acesso a elas. 73 pessoas na live. Vamos pensar que eu, aqui em Barueri, quisesse alugar hoje um espaço que coubesse as 76 pessoas que estão aqui agora. E cada um de vocês, que estão espalhados a nível Brasil, se deslocassem para cá para me ouvir. Seria uma coisa cara, uma coisa inviável de acontecer todos os dias, e uma coisa que seria impossível de ser mantida a longo prazo. A não ser que vocês resolvessem se mudar também para Barueri, para que a gente tivesse essa proximidade. Então, quando você... Eu já vou chegar já, tá? Rotina de uma ansiosa. A gente já conversa sobre isso. Quando a gente vai, então, encontrar essas pessoas
para tentar melhorar essas questões, essas angústias, essas dores que estão em nós, nós estamos buscando essa melhoria, melhorar essa condição de dor. Só que nem sempre a gente vai acontecer, que foi o que a nossa rotina de uma ansiosa trouxe aqui pra gente. Quando a gente encontra pessoas que, ao a gente escutar sobre aquilo, pode não ser de uma maneira qualificada. E essa falta de qualificação, ou começa a dizer assim, você está com dor de cabeça, toma chá de boldo. Você está com a garganta embargada de tanta coisa que você não consegue falar, então chega em alguém e descarrega tudo. A pessoa vai surtar com você. Porque você não se preparou para aquilo, para dosar aquilo que você precisava conversar com ela. Você não se preparou para ter aquela conversa dura. E simplesmente descarregou um caminhão em cima de alguém. Ah, mas eu tirei para lá fora. Mas essa forma como você tirou, gerou mais dor. E vai gerar uma coisa tão negativa, porque agora você tirou em 5 minutos, mas vai sofrer 5 meses só de pensar em como a pessoa recebeu aquilo. Porque não houve preparo para que isso acontecesse. Então, quando a gente fala que terapia prepara as pessoas para estarem diferentes, serem diferentes com as suas posturas, é justamente para que a gente evite cenários nocivos como esse. De a gente encontrar pessoas que às vezes sentem a mesma dor que a gente, mas porque funcionou com ela uma determinada postura, pode não ser que vá funcionar com você. Então, a rede social, ao mesmo tempo que ela traz essa possibilidade de imersão de tudo aquilo que é importante para nós, ela pode trazer o lado negativo, que é de tudo aquilo que falta em nós. Então, você escuta alguém que tem a mesma questão que você se introjeta das lutas dela, da causa dela, só que você não consegue sair do seu cenário porque isso foi mal gerido. E a rede social faz isso com as pessoas. A Sara falou para mim, gente, que ela tem medo de me dar presente, porque ela tem medo de atrapalhar a live. Ó, Sara, obrigado pelas rosas, viu? Você não atrapalhou. Muito pelo contrário, obrigado. O que vai adiantar se você viver para agradar os outros? Se dentro da sua própria mente você se sente perdido. É isso mesmo, Mara. Nós temos que validar sempre a nós, né? A gente tem que viver num processo em que a nossa saúde mental é prioridade. Se você quiser expor só a sua felicidade na rede social, faça isso. Você não precisa estar na rede social demonstrando todas as suas fragilidades. Em outras lives eu falei inclusive sobre isso, que demonstrar a sua fraqueza em ambientes que não são propícios para isso pode te gerar mais dor. Então não busque essa dor provocada por você. Se você tem a possibilidade de evitar uma exposição desqualificada nas redes sociais, busque fazer essa proteção. Porque, ao mesmo tempo que você pode encontrar pessoas que vão te dar força, vão te dar tração, vão te ajudar a superar aquela dor, você vai encontrar outros 1000 que falarão que isso é coisa pequena, que você está fazendo mimimi, que o que você sente não é nada, que quando ela passou pelo processo depressivo, ela superou em 7 dias. Amém? Que bom que para ela 7 dias bastaram. De repente, para mim, eu precisaria de 7 anos. Deus me livre de entrar num processo depressivo, porque eu não sei como eu sairia dele. Mas eu sei que eu poderia contar com muitas pessoas que me amam. E é isso que a gente tem que cultivar e nutrir nas nossas vidas. Se você encontra o amor na rede social, nutra esse amor também. Se você encontrar o ódio, você não precisa nutrir o ódio. Afasta esse ódio de você, bloqueia, afasta. Deixe ele longe de você. Porque isso não vai te fazer um processo saudável. Tá? Então a ideia aqui é buscar esse equilíbrio. O Dr. Elias está na live ainda, gente? Se tiver, dá um oi aqui, Elias. Se quiser subir também para a gente conversar, só falar, tá bom? Então vamos seguir.
Uma coisa que eu não entendo, acho que não entendo, é a ansiedade, quais são os gatilhos, já que a falta de ar e pontadas no peito do lado direito, esquerdo, depois quero tirar essas dúvidas. O que eu sinto é horrível, às vezes penso que será que é ansiedade mesmo? Ela, a gente já conversou, né, que você já foi no médico, você já descartou a questão desse adoecimento como algo que você está manifestando dentro do seu corpo como algo físico e que esses sintomas são sintomas dessa ansiedade que você tem. Depois que a gente iniciar a questão do tratamento, acho que você vai conseguir ter essa melhora porque a gente vai chegar de forma cirúrgica nisso, tá? Por quê? Se você está tendo hoje gatilhos, você não precisa entender por que esses gatilhos estão te afetando agora. Você vai ter que se preocupar como eles estão te afetando ou por que eles surgiram dentro do processo da terapia, dentro do processo terapêutico. Neste momento, você vai ter que entender os sintomas, porque é isso que está gerando sua dor, sua angústia, sua percepção de ansiedade, tá? Nossa, escuto muito isso. Escutei do meu psicólogo que ele está lá só para me ouvir. Escutar que da rotina de uma ansiosa. Não. Vamos lá. Rotina. Qual que é o seu nome, por favor? Escreve aqui pra gente, se você quiser, tá? Escrever seu nome. Só para não te chamar de rotina ou de ansiosa, que são duas coisas que não fazem muito sentido, né? O seu processo de ansiedade, né, Karine? Então, você enfrenta a ansiedade e enfrenta a sua ansiedade de uma maneira que talvez o mundo não esteja entendendo ainda. E muitas vezes alguns profissionais não entendem também o processo dessa ansiedade e como fazer com que as pessoas deem o próximo passo para que isso aconteça de uma maneira um pouco mais rápida. Eu não sei a abordagem que ele lida, tá? Mas existem algumas abordagens que nem te escutam. Então, se ele está te escutando, talvez a abordagem dele seja uma abordagem mais humanística. Algumas abordagens vão te dar regras daquilo que você tem que fazer. Aqui, tá? No processo da psicanálise, onde nós estamos falando agora, a gente vai sempre escutar, mas eu trabalho sempre com a perspectiva de Lacan, onde que o seu discurso vai nos dar o próximo passo. Não é palpite sobre aquilo que você traz, mas é uma construção daquilo que você disse para que você perceba dentro do seu discurso aquilo que a gente pode dar o próximo passo para que você melhore hoje. Quando eu entro com a hipnoterapia, é para acelerar esse processo também. Então, não quero falar sobre a perspectiva do que ele está lidando com você, porque provavelmente ele tem um plano terapêutico que você aceita, que você está fazendo tratamento com ele. Mas existe a perspectiva, Karine, que as coisas podem acontecer de uma maneira diferente para todas as pessoas. Então, se ele ainda está te escutando, talvez o plano dele seja entender como isso ocorre para você. E para que você chegue nessa questão dentro de um processo mais amplo, tá? Eu vi de um psicólogo falando que tem um negócio chamado de pseudo-alucinação, talvez. Existe isso mesmo? Bom, eu não vou julgar, Saulo, o que o outro profissional disse, tá? E não tenho conhecimento sobre o que seria essa pseudo-alucinação. Por quê? Na minha perspectiva, se você chegar para mim com uma alucinação, independente dela ser de um cunho psicossomático ou de um cunho traumático, de algo que aconteceu e você está manifestando, ou de algo que se projetou na sua vida, o que importa para mim é entender como o Saulo está hoje. E se ele estiver tendo atitudes psicóticas, atitudes que venham
atrapalhar esse tratamento por conta dessas manifestações psicóticas, a gente vai ter que melhorar a abordagem com você. Isso não quer dizer que a abordagem vai mudar no seu método, mas vai mudar a percepção do profissional para que ele conduza essa conversa de uma maneira a entender esse processo psicótico e ter uma melhoria ali daquilo que está sendo trazida. Agora, psicose, né? O processo psicótico e alucinação são coisas que andam de mão dadas, mas não necessariamente a alucinação vai acontecer somente no processo psicótico. Ele pede sempre para levar escrito o que sonho. Provavelmente a perspectiva dele seja de Freud. Tá? Eu trabalho com análise dos sonhos. Olha aqui, ó. Tenho muitos vídeos sobre isso, tá, Rotina? Que eu já esqueci seu nome. É Karine, né? Karine. Karine. Isso, Karine. A questão da análise do sonho é uma questão que, assim, existe um processo do subconsciente que ele vai trazer um recado para você dentro do sonho. E esse recado vai, dentro do processo de análise, fazer a gente entender o que a gente pode entender desse recado para que a gente possa trabalhar isso na sessão da análise. Eu trabalho muito com análise de sonho. Eu me considero, inclusive, uma das pessoas que entendem do processo de análise de sonhos. Inclusive, se você quiser me falar um sonho seu, você vai perceber que talvez, mesmo sem te conhecer, eu vou chegar muito próximo daquilo que o seu subconsciente quis te trazer, porque os simbolismos dentro do sonho, ele acontece de uma maneira que é fisiológica. E tudo que é fisiológico é ancestral. Se é ancestral, a gente consegue meio que entender esse mecanismo fisiológico. E se a gente entende o fisiológico, a gente consegue entender que existe quase que um padrão nessa perspectiva. Então, os sonhos podem trazer esse aspecto de padrão. Então, a gente consegue sim ter um processo de análise dos simbolismos. Mas dentro do processo de análise é que a gente vai linkar esse simbolismo com o seu contexto de vida para que a gente chegue em um cenário ideal para você. Porque senão a gente vai estar fazendo inferências. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e pode ser um monte de coisa mesmo. Só que de repente você sonha que você está voando em um processo que você está em sofrimento. Provavelmente você já esteja com essa necessidade de fugir dessa realidade que você está vivendo. Então, o sonho vai trazer isso. Então, na minha sessão, eu trabalharia aquilo que você quer fugir. E é por isso que o sonho pode nos dar um norte, mas ele não é o suficiente para a gente traçar um plano terapêutico inteiro sobre um sonho de uma noite com um reflexo, de repente, de uma coisa que você viveu. Né? Logo após a minha avó falecer, eu sonho direto em todos os meses, você está indo na casa dela no escuro. E você parava em um certo ponto. Tá. E você ficou anos assim, né? Você quer subir aqui na live e contar pra gente esse sonho? Pra tentar trazer mais detalhes? Se você quiser subir. Opa, vamos lá. Vai ser a primeira pessoa que eu subo, tá? Porque essa função desbloqueou hoje. Deixa eu ver. Clica no botãozinho aqui que tem os bonequinhos rosa e azul e pede para participar da live. Conseguiu?
Ah, você já me segue? Já, né? Tá, então talvez eu não consiga te subir. Engraçado que aparece aqui para convidar outras pessoas, mas eu não sei como te convidar especificamente. Ah, sim, agora. Ah, não. Márcia. Tá. Não, não tô conseguindo, tá. Ah, peraí, convidados. Veja se apareceu alguma coisa para você aí. Eu só peço que se você tiver com TV ligada, esse tipo de coisa, você desligue, tá? Ou diminua o som. E qualquer áudio, qualquer coisa que você esteja ouvindo, que tire também para que a gente possa te ouvir bem. Tá me ouvindo? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Agora tô, pode falar. Ah, que bom. Então, logo após o falecimento da minha avó, me ocorreu isso, de sonhar repetidamente indo à casa dela. Essa Uhum. casa era uma casa que eu passei a minha infância com ela, sabe? Que a gente sempre ia, que eu visitar ela, era essa casa. É uma casa grande, com um quintal bem grandão. Eu entrava na casa, na porta da frente, a casa toda escura, que lá tinha um corredor, assim, a casa era como se fosse um corredor. Você entrava a sala, aí tinha a copa, do lado da copa tinha os quartos, né, da minha avó, do meu avô. Aí entrava para a cozinha e a cozinha tinha porta para o quintal. Eu atravessava a casa total no escuro. Quando eu chegava no quintal, um certo ponto, próximo ao pé de laranja que tinha lá, não lembro direitinho, eu parava nesse escuro, ali nesse local. Então, toda noite eu fazia esse trajeto. Eu até comentava com minha mãe, falava, nossa, mãe, mas eu tô sonhando com minha avó direto, logo depois que ela faleceu, sabe? Aí mãe fala, não, é por causa de sentimento, né, de sua avó, não sei o que. Eu falei, não, mãe, mas é muito estranho, sabe? Porque é um sonho repetido, assim, como se ela quisesse me dizer alguma coisa, sabe? É como falar, nesse ponto aqui tem alguma coisa para você desvendar. E aí eu sempre ia até esse ponto. É assim, meus sonhos são muitos assim, sabe? Eu tive outros sonhos assim também de coisas que eu nunca ouvia falar, nunca tinha ouvido falar, tipo palavras que eu nunca tinha ouvido falar, e no sonho aparecesse para mim, entendeu? Tá. Eu não entrando. Pode falar. Ah, não, é só pra gente focar nesse sonho. Aí depois você pode até contar Sim, outros, tá? É só sim, pra. sim. Porque a minha memória é curta. Pode ser que eu Não, pode esqueça de falar, algum pode falar. detalhe. Sim, sim, sim. Bom, existe um simbolismo aqui muito importante quando que a gente não pode descartar a questão de ser a casa da sua avó. Ela não estava lá dentro, ou estava? Não, eu não via ela. Tá, então a gente pode descartar que seja uma questão relacionada ao luto da sua avó, certo? Uhum, sim. Essa casa da sua avó, ela te traz uma lembrança afetiva positiva na sua vida? De valores familiar, alguma coisa nesse sentido? Teve vários momentos nela, assim, tanto bons, né, quanto ruins também. Bons porque era momento de reunir família, a gente sempre se reunia lá, que era a casa da minha avó, então qualquer época festiva a gente se reunia lá. E Uhum. não teve momentos muito bons porque minha mãe é negra, né, meu pai é branquinho, né, minha mãe é bem negra, e a família dele não aceitava ela por ser negra. Então, Sim. eu pequena escutava muita coisa nessa casa em relação à minha mãe por ela ser negra. Então, esse era o ponto negativo, entendeu? A aceitação, né, da minha mãe, né? Então, teve esses dois pontos. Então, bom, né, que era ali onde reunia, tava todo mundo sempre alegre ali, toda a família. E o ruim, porque eu escutava as coisas das tias, né, em relação à minha mãe, a cor da pele dela, né? E, assim, a rejeição por ser negra, né? E a gente também, né, ter nascido de negra, né? Então, vem com a pele um pouco mais escura e eles sempre tinham esse preconceito. E você entende que nesse processo, você então trouxe um aspecto que é positivo, que era um local de acolhimento, mas também de sofrimento. Isso. E que quando você passava por esse local, você também viu um jardim, é isso?
era o quintal, que era um quintal muito grande lá. O quintal a gente ficava muito, que era um quintal cheio de frutas, sabe? Tinha bastante frutas. Onde se reunia todo mundo ali para almoçar, para ficar ali, fazer churrasco, era sempre nesse quintal. Era tipo uma chácarazinha que ela tinha. Olha que interessante, né? Às vezes, para você passar para uma coisa boa, você tinha que passar por uma coisa que te fazia um sentimento de sofrimento. Porque você passar por essa casa não significava alegria nela. A alegria estava no quintal. Eu sempre parava lá, eu não entendia por que eu parava naquele ponto. Porque ali não tinha luz, né? Não tinha brilho. Você ia parar no Sim, quintal porque você queria, talvez, ali naquele momento da sua vida, se reconectar com essa projeção ancestral de proteção, de acolhimento, de felicidade. Só que para chegar nesse local, você tinha que pagar um preço. Que era escutar tudo aquilo que você escutava sobre a cor da pele do seu pai e sua. Por isso a escuridão. sim. Ah, e eu fiquei repetindo os sonhos assim, eu achei estranho por ele repetir várias vezes, anos. Eu passei anos sonhando o mesmo sonho, indo no mesmo local. E aquilo me intrigava. Porque Uhum. às vezes é um luto, você passa ali por um processo, alguns meses, né, e vai melhorando, né? Mas passar anos sonhando no mesmo sonho, Pode ser que esse luto realmente tenha algum aspecto aqui, tá? Mas como você não via a figura da sua avó, e sim a casa, mais o seu relato desse sofrimento que acontecia ali, e você sempre passava por essa casa na escuridão, e chegar num lugar positivo, me dá uma percepção de que havia algo legal só depois que você passava pelo sofrimento. Então você tinha que pagar esse preço. Para estar feliz com a sua família, você tinha que estar infeliz com a sua família. E por isso a ambivalência entre a escuridão e a luz. O sofrimento e os momentos prazerosos. Você sempre parava no quintal. isso. É porque você queria sempre o lado bom, né? E eu fazia todo o trajeto ali, né? A casa inteira no escuro, abria a porta, passava por tudo e não tinha ninguém. Eu não conseguia ver ninguém. Eu até tentava ver minha avó, meu avô, que eram os dois são falecidos, né? E meu avô Uhum. faleceu primeiro, depois a minha avó. Então eu tentava até ver eles, mas eu não conseguia ver eles no sonho. Eu É, só porque via a casa. nesse processo, a, ver a imagem deles ali, talvez não te trouxesse o recado desse subconsciente relacionado a essa busca dessa resolução desse conflito. Porque esse conflito, não sei se ele permeia tão forte em você até hoje, ou que você ainda deve ter alguns aspectos de família que ainda sofra por isso, mas ele marcou sua infância. Então, talvez você tenha aqui uma luz do que está acontecendo na questão inicial da sua ansiedade. Talvez Sim, você tenha que lidar com esse processo lá da sua infância, leve isso para o seu analista, não deixe de falar sobre essa questão, porque esse recado do seu subconsciente não foi uma vez só. Você disse que ele foi recorrente. isso. Então é uma coisa que você ainda não está sabendo lidar, ou se está lidando, é através de escurecendo ele, não dando luz para isso. E aqui, Karine, o processo é de dar luz. A hora que você iluminar essa casa inteira, o jardim vai brilhar. Nossa. E talvez você tenha que perdoar alguém nesse processo, tá? Esteja pronta para isso. Eu acho que tem muitas pessoas, sabe? Porque essa minha avó é paterna, né? É pai e a mãe do meu pai.
Então, a minha mãe sofreu preconceito, não questão da minha avó e do meu avô. Eu ouvia Uhum. muitas minhas tias e isso me causava muita revolta, sabe? Então, hoje é muito difícil a minha, como é que se fala? A minha convivência com minhas tias. É muito Sim, difícil. e é E difícil hoje, porque hoje não eu tenho tem, né? medo, igual você falou assim, ah, você trouxe isso para hoje, eu trago porque hoje eu tenho medo da minha filha passar por isso. Uhum. Então, assim, eu fico muito monitorando ela, sabe? Porque eu fico com medo dela passar por isso novamente. A mesma coisa que eu passei, entendeu? Sim. Talvez você tenha que dar luz nisso em você para que esse reflexo que você teve, que você sofreu, não tenha tanto reflexo na vida dela. E aqui eu não estou dizendo para você deixar de se preocupar com ela, mas não impor o medo, porque você vivenciou isso, e provavelmente o solar não tenha mais esse estigma. Só que de repente, através do processo de medo, você está trazendo isso para o seu lar. O medo de que ela enfrente isso. Tá claro esse ponto? Sim, sim. Então, assim, levar isso para análise, para dar luz nessa casa, escancarar ela, abrir as portas, para que você, quando atravessar essa casa, não tenha mais nenhum obstáculo de escuridão. E fazer as pazes com essa sua história. E o processo não vai ser fácil, porque as marcas são muito antigas, né? É. É profundo, né? Mas muito obrigada. É porque acaba dando a direção pra gente entender. Foi isso que eu quis dizer na hora que eu mandei a mensagem falando, não, meu psicólogo falou que ele tá só para ouvir. É porque às vezes a gente espera não só ouvir, mas assim, uma direção de como resolver, sabe, aquilo tudo que está passando, aquela turbulência que está passando na cabeça, né? Acho que a maioria das pessoas que tem problema psicológico é isso, né? Você se torna dependente de quem está à sua volta. E Uhum. essa dependência prejudica as pessoas que tá Sim. junto com você, prejudica muito. Então dói na gente porque a gente não quer ser dependente das pessoas, mas a gente tem essa dependência. É uma dependência emocional, sabe? É uma dependência para ajudar a resolver alguma coisa, de você achar que você não é capaz, que você precisa de ajuda o tempo todo. Isso é muito ruim para quem tem problema psicológico, entendeu? Sim. E essa questão não só é ruim, mas ela vai te colocar sob pressão a todo momento. Porque você se cobra, talvez, de estar colocando tudo isso do seu passado nessa projeção do solar. E quando a gente vai estar vivendo esse processo, ele vai nos esgotando. Então, em algum momento, isso vai te saturar, porque agora você está na ansiedade. Se isso te saturar, você entra na depressão. E se acontecer algo com alguém que, dentro ainda desse aspecto que você ainda não resolveu, esse processo depressivo vai ser muito mais difícil de você sair. Porque daí você vai se culpar também de uma coisa que você foi vítima, né? Dessa questão social que você sofreu. Eu acho que eu já até entrei nesses processos todos, sabe, de depressão, do toque, né? Eu já fui além da ansiedade, né? Que hoje o que mais me prejudica é o toque, né? Então, conviver com o toque, para mim, é pior do que conviver com a ansiedade. Sim. O toque é uma questão que ali não te dá paz, né? Você não consegue ter paz quando está em toque. Aí você vai ter que escolher. Ou você vai tentar buscar a paz, ou você vai resolver o toque. Porque muitas vezes o toque ele vai ter só um processo de diminuição nesse processo de cura. Quando chegar no processo de diminuição, você vai perceber que você tem uma questão de controle, que você pode delegar porque vai ser autoconfiança,
E essa autoconfiança vai te trazer uma paz. E aí você começa a se curar desse toque. Mas isso é um processo longo e gradual, que você vai ter que ter o processo de confiança, saber que tudo bem perder esse pequeno controle, que você tem do cheque das coisas, para que você consiga ter essa paz e a roda começar a ficar virtuosa. Só que esse processo também pode demorar muito, até você perceber o que está gerando essa roda desvirtuosa, né? Que você está enfrentando, que é a manifestação de uma doença que a gente abrevia de TOC. Tá bom? Tá bom. A gente não precisa esgotar a conversa por aqui. Tem uma questão importante, que é você ser ouvida, né? Ser ouvida também, acho que faz parte desse processo de cura. Se você quiser entrar com hipnoterapia, converse com o seu profissional, veja se ele concorda com esse processo. Se você quiser, estou disposto, a gente pode fazer, para que a gente tente reduzir rapidamente esse toque, para que você entre nesse ciclo vicioso. E daí você vai começar a perceber os seus gatilhos de toque e vai começar a refutar eles na sua mente. Mas isso é uma conversa muito complexa. Talvez não caiba aqui porque é íntimo, né? Mesmo eu sendo tão ansiosa, eu consigo entrar nesse processo de hipnoterapia, que eu acho que eu sou tão ansiosa que eu fico com medo de não conseguir entrar, sabe? De não funcionar comigo. Você já tentou? Não, profissionalmente assim não. Às vezes a gente vê vídeos, né, no YouTube, eu fico assim tentando relaxar, ou meditação, e eu falo, gente, eu não vou conseguir. Se eu vou fazer um profissional, né, eu não vou conseguir, vai ser perda de tempo, porque eu não acho que eu consiga relaxar ou entrar nesse processo. Tá. A hipnose não é necessário você estar nesse processo de relaxamento. Mas se a gente conseguir silenciar sua mente por 5 minutos, o processo vai ter sucesso. Entendi. Relaxar e ter um processo bem sucedido de hipnose são coisas diferentes. A gente vai relaxar para ter um processo de sono. Isso é relaxamento. A hipnose, a gente relaxa para começar a sossegar a mente o suficiente para que a gente faça um corte com bisturi e coloque ali uma mensagem. É para isso que serve. Se você conseguir silenciar a mente por 5 minutos durante o processo de hipnose, ele vai ser bem sucedido. Não precisa mais do que isso. Obrigada, doutor. Nada, não precisa me chamar de doutor não, tá? Pode me chamar de André. Obrigado. Eu vou te derrubar da live, tá? Tá bom. Eu só não sei como fazer isso, acho que é desligar. Prazer e obrigado por compartilhar essa história com a gente. Nada. Solteiro, falou assim, doutor, eu sinto tontura, vistas turvas, dor de cabeça, dor nos cotovelos. Você já procurou um médico, solteiro? Se não procurou, tem que procurar, tá? Vista turva e sensibilidade nas extremidades do corpo, se tiver com extremidade no pé também, pode até ser sintoma de diabetes, então tem que procurar um médico, tá? Se já procurou e descartou qualquer possibilidade desse tipo de adoecimento, tem que procurar terapia, porque o processo aí, em algum momento, não tá legal, tá? Então a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira diferente daquilo que você já lidou até hoje. Gente, a minha proposta hoje era 1 hora de live, nós concluímos isso com sucesso. Estou muito feliz de ter conseguido chamar alguém para conversar com a gente. Amanhã eu gostaria de fazer uma live maior, né? Com mais tempo de live, mais ou menos assim, começando 9 horas e indo até o horário que só ficar uma pessoa aqui. E se ficar uma pessoa só, que seja eu, tudo bem também. Oi, Lid, boa noite, obrigado por estar aqui. Gente, a Lid faz live também durante o dia, tá? Se alguém conseguir acompanhar as lives da Lid, ela sempre traz um conteúdo de entretenimento muito legal, muito bacana.
Então, Lídia, estou encerrando já a live. Obrigado pela presença de todos. Conto com vocês aqui em breve, tá? Para a gente conversar. Obrigado pelo Hurt. Obrigado mesmo, Lid. Gente, bom descanso para vocês. Obrigado pela presença. E amanhã tem mais. Tchau, tchau.